Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. É muito bom estar com vocês mais uma vez, com os irmãos aí do CEAP de Colina, os CEAPistas, e também com os irmãos que têm acompanhado nossas lições pelo YouTube. Jesus é o Senhor. Hoje nós chegamos à lição número 3 da nossa nova série de lições, cujo tema é as 7 maravilhas da Bíblia. Nós temos 7 grandes assuntos que vamos ver nessas lições. É o que nós chamamos de as 7 maravilhas da Bíblia. Claro, não é que a Bíblia só tem 7 maravilhas, certo? E essas maravilhas também não estão listadas assim, por exemplo, como os 10 mandamentos, né? Tem 10 mandamentos, você identifica claramente. Não é que a Bíblia lista apenas 7 maravilhas, não. Tem muitas maravilhas na Bíblia, muitas riquezas, mas nós estamos seguindo uma apostila do CEAP, com várias lições básicas sobre a palavra, né? E o título da apostila é As 7 Maravilhas da Bíblia. Então essa apostila pegou 7 grandes assuntos, grandes temas na Bíblia, para a gente poder estudar, certo? Então, das muitas maravilhas, escolhemos 7 para a gente entrar mais a fundo e estudar semana após semana, tá bom? Então, nós chegamos hoje à lição número 3, toda segunda-feira à noite, nós vemos uma lição e estamos então vendo sobre a primeira maravilha da Bíblia, que é Deus. Na primeira lição nós vimos, por exemplo, que Deus é triuno, e semana passada, na lição número 2, vimos sobre o propósito eterno de Deus. Amém? Então hoje nós chegamos à lição número 3, cujo tema é a economia de Deus. E eu creio que vocês já devem ter a folha impressa, né, com a lição. Então a lição é sempre uma página, tem um pequeno texto aqui que resume o assunto e vários versículos na barra lateral, que são as referências bíblicas, né, do texto escrito. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. E assim como nas últimas lições, irmãos, minha intenção aqui não é ler o texto ou apenas repetir o que está escrito no texto. Eu vou compartilhar algumas coisas sobre a economia de Deus e a ideia é complementar a lição, tá? Então, se vocês acompanharem essa lição e depois lerem o texto, aí vão ter uma noção maior sobre a economia de Deus, tá? Eu não quero repetir tudo porque vocês vão ler o texto depois, vocês vão ler todos os versículos aqui. Então, a lição escrita complementa a lição aqui que nós vamos ter hoje. Amém? Então, eu vou compartilhar um pouco sobre a economia de Deus, mas não deixem de ler a lição depois, porque eu vou considerar que vocês vão ler a lição, então não vou tocar todos os assuntos que estão aqui na folhinha, tá bom? Claro, nós vamos repassar alguns itens, mas depois vocês leem com calma, leiam todos os versículos para ter uma noção maior. E assim como as outras lições também, irmãos, esses assuntos são muito, muito extensos. A economia de Deus está na Bíblia toda, certo? Então é muita coisa falando sobre a economia de Deus, assim como semana passada nós vimos o propósito eterno de Deus. É muita coisa, então não dá tempo de falar tudo em uma hora, nem dá para escrever tudo numa folha só, certo? Então o que nós vamos ver hoje é um panorama geral, só dar uma pincelada por cima para a gente ter uma noção sobre o assunto, tá? E claro, nós temos desfrutado muitas mensagens na conferência agora sobre 1 e 2 Timóteo, vimos muito sobre a economia de Deus, então tudo vai complementando essa lição, amém? Senhor Jesus. Bom, primeiro, irmãos, de onde vem esse termo economia de Deus? Não é muito usual ouvirmos essa palavra, esse termo, no meio cristão, né? Nas pregações de forma geral, não se usa muito esse termo, mas na vida da igreja falamos bastante sobre a economia de Deus. Bom, esse termo economia de Deus, na verdade, não é encontrado na Bíblia em português, na nossa tradução da Bíblia, tá? Nós usamos a Revista Atualizada, né, de João Ferreira de Almeida, outros usam a Nova Almeida, a King James atualizada, enfim. Na maioria das traduções em português não encontramos esse termo, apesar de no grego, no original grego, esse termo existir.
Tá? Então, nós vamos falar um pouco do sentido original da palavra economia, que aparece no grego aqui na Bíblia, certo? Mas antes disso, eu queria falar sobre o nosso conceito geral de economia. Nós achamos que geralmente economia é poupar dinheiro, né? Eu vou economizar. Né? Economizar vem da palavra economia. Vou economizar dinheiro, vou guardar meu dinheiro, vou fazer uma poupança, ou eu vou gastar menos, aí assim eu sou mais econômico, né? É claro, economia tem esse significado também, de guardar o dinheiro, de poupar o dinheiro, de não desperdiçar, né? Mas, quando a gente fala economia de Deus, não estamos falando nesse sentido. Engraçado que alguns, quando pensam em economia de Deus, não entende o termo e fica pensando, mas Deus é o quê? Ele economiza alguma coisa? Ele tem que guardar dinheiro? Não, não é nada disso, certo? Economia, no grego, é oikonomia. Oikonomia. E é composto de duas palavras, oikos e nomos. Então você junta oikos e nomos, aí no grego formou a palavra oikonomia. Oikos quer dizer casa, casa, e nomos quer dizer lei. Então, juntando os dois, oikonomia quer dizer a lei da casa, ou a lei doméstica. Isso quer dizer a administração da casa, certo? A lei está relacionada ao governo, à administração. Então, é a administração da casa, a administração da família. E muitas vezes também isso pode ser traduzido como um mordomado. O mordomado é o que? É o que um mordomo exerce. O mordomo é o responsável por administrar todas as coisas de uma casa. Ele administra a cozinha, administra as finanças, ele administra, enfim, a limpeza, ele cuida da casa de uma forma geral. Então, isso é economia. Economia quer dizer a lei doméstica, a lei da casa, a administração do lar. Se você abrir o dicionário, até o dicionário em português, tem vários significados da palavra, né? Então, um deles, como eu falei, de fato, economizar dinheiro, não desperdiçar, usar o dinheiro com prudência. Mas outra definição de economia, eu abri o dicionário Ruais, né? Diz o seguinte: economia é o modo como se distribuem e se coordenam os diversos elementos de um todo. Então, tem a ver com a distribuição. A distribuição, a coordenação de vários elementos. Então, na casa, existe a economia da casa, que se trata a distribuição, por exemplo, dos alimentos, né? Nós precisamos ter almoço, tem a janta, tem que cuidar da despensa, tem essa distribuição e a coordenação das coisas da casa. Isso também é economia. Outro exemplo a gente fala da economia de um país, a economia do Brasil. Aí também tem o ministro da economia, né? Que ele cuida da economia do país. O que quer dizer essa economia? Todo país tem suas riquezas, tem o seu dinheiro, enfim, eu não sou mestre em economia, mas nós sabemos que todo país tem as suas riquezas, os bens naturais, os itens que ele produz, né? Os produtos que produzem. E aí, essa produção, essas riquezas precisam ser distribuídas. Então, essas riquezas precisam, de alguma forma, ser distribuídas ao povo, na forma de saúde, de segurança, de educação. Então, quando nós falamos um país tem uma boa economia, quer dizer que o país tem uma boa administração, uma boa distribuição dos recursos. Não se tem pobreza, não tem tanta desigualdade social, né? E aí todo mundo consegue desfrutar das riquezas daquele país. Agora, se um país tem uma economia ruim, ou a economia está indo mal, o que acontece? As pessoas não têm um bom poder, né, de compra, não têm uma boa condição de vida. Por quê? Porque as riquezas do país não foram bem distribuídas. Então, economia é isso aí, irmãos. Tá? Tem a ver com a administração e a distribuição das riquezas, dos
elementos, certo? Então, aplicando para casa de Deus, para a igreja, Deus também tem a sua economia. Deus tem a forma dele operar, tem a sua administração e tem a sua dispensação das riquezas. Por isso, irmãos, na Bíblia, a palavra em grego é oikonomia, mas a Bíblia traduz de várias formas em diferentes passagens. Nós vamos ler vários versículos hoje em que essa palavra aparece. Em certos lugares, a palavra é traduzida como administração. Economia é administração. Em outros é traduzido como dispensação, porque precisa dispensar algo, dispensação. Ou também é traduzido como a responsabilidade de um despenseiro. O que é um despenseiro? Então, falamos um pouco da oikonomia, da economia de Deus. Agora eu quero falar do dispenseiro, que no grego quer dizer oikonomos. Oikonomos é dispenseiro. Quer ver? Vamos ler 1 Coríntios 4:2. 1 Coríntios 4:2. Aqui fala: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aqui, quando fala de despenseiros, a palavra em grego é oikonomos. No português temos essa palavra também, é o economo. Economo, segundo o dicionário, é um administrador ou governante de uma residência. Um mordomo, um encarregado da despensa, é um despenseiro. Certo? Então, aqui a Bíblia traduziu como despenseiro, mas existe essa palavra no português também, economo, ou seja, o responsável pela economia, pela administração. E todo dispenseiro tem a sua comissão, tem a sua responsabilidade. Por isso que a Bíblia aqui diz que cada dispenseiro precisa ser encontrado fiel. Vamos ler 1 Coríntios 9:17 também. 9:17. Paulo diz: se o faço de livre vontade, vamos ler o 16 para entender o contexto, tá? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Tá vendo? Responsabilidade de um despenseiro. O oikonomos tem a sua responsabilidade. O despenseiro tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, a palavra aqui é oikonomia. Então aqui fala que, em outros termos, se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a economia que me foi confiada. Irmãos, nós recebemos a economia de Deus. Essa é a nossa comissão. Essa é a nossa responsabilidade. É levar a cabo a economia de Deus. E por isso, hoje nós somos esses economos. Deus conta com cada um de nós como seus economos, como seus despenseiros, para levar a cabo a sua vontade, a sua economia, para administrar a sua casa. Amém, irmãos? Qual que é a função de um economo, ou de um despenseiro, um servo, um mordomo? Vamos ler Lucas 16, 2-4. Lucas 16, 2-4. Agora nós vamos ler, irmãos, vários versículos em que aparecem esse termo, oikonomia. É a economia, tá? Lucas 16, 2. Vou ler o 1 também, tá? A partir do 1. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas à tua administração, porque já não podes mais continuar nela.
Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Enfim, aqui, irmãos, até o versículo 13 tem a parábola do administrador infiel. Eu não vou ler a parábola toda, a intenção não é falar da parábola, mas aqui nós temos o contexto. Existe um administrador que estava responsável pela administração da casa desse homem rico. Então ele era um mordomo, ele era um responsável pela administração. E essa palavra administração, no grego, é oikonomia. Então nós vemos que oikonomia, economia, tem a ver com gerir, gerenciar, administrar e supervisionar os bens de uma casa ou de uma família. Aqui no caso, esse homem rico tinha contratado esse administrador para administrar as coisas da sua casa, para que ele não precisasse se preocupar, né? Isso é a economia. E esse administrador é o econômo, tá? Nós, como econômos de Deus, como administradores de Deus, temos uma função, irmãos, de dispensar Deus para as pessoas. Só para, antes de eu ler o próximo exemplo, nós usamos o termo, né, despenseiro. Despenseiro, isso também nos lembra da dispensa, né? Toda casa tem uma dispensa, seja um pequeno quarto, né, ou um armário, uma prateleira, mas é o que? É a dispensa da casa. Nessa dispensa ficam os produtos alimentícios, né? Fica a farinha, o arroz, o feijão, o açúcar, óleo, azeite, sal, todas as coisas necessárias para cozinhar, ali os itens básicos ficam na dispensa. E aí, qual que é a função de um despenseiro? Ele pega os recursos da dispensa e entrega para os membros da família. Então, por exemplo, na hora do almoço, o que acontece? Geralmente a mãe ou a pessoa que vai fazer a comida entra na dispensa, pega alguns itens ali, faz a comida e entrega para os membros da família, para os filhos, para o marido, enfim, certo? E aí, assim, existe a dispensação, a economia. Então nós, irmãos, como despenseiros de Deus, o que precisamos fazer? Precisamos ir para a dispensa celestial, cheio das riquezas de Deus, cheio da palavra de Deus, da própria vida e pessoa de Deus. Precisamos pegar aquilo e dispensar para os homens, levar para as pessoas. Isso é a economia de Deus, é a administração da casa de Deus. A economia de Deus não é cuidar de cadeiras no local, não é construir prédios para ter a reunião. Precisamos de cadeiras, precisamos de um salão para nos reunir, mas a economia de Deus é o quê? É pegar todas as riquezas de Deus que estão na dispensa celestial, preparar um alimento maravilhoso e servir para as pessoas. É isso que vocês fazem quando vocês saem para pregar o Evangelho. Na comportagem, na comportagem dinâmica, na oração, vocês perguntam: posso orar por você? A pessoa: opa, eu quero uma oração. Vocês oram e vocês pegam as riquezas de Deus, o próprio Deus, e dispensa para as pessoas. Quando vocês fazem a comportagem, a pessoa recebe um livro, está recebendo a palavra de Deus. Quando vocês pregam o Evangelho, as pessoas estão recebendo o Evangelho. Isso é a dispensação, a economia. Então, essa é a função de um econômico. Vamos ler na Bíblia isso aí, Efésios capítulo 3, versículo 2. Efésios 3, 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então aqui, dispensação, no grego é oikonomia. Então é a economia da graça de Deus, é a dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Paulo está falando o seguinte, que ele recebeu o ministério, o encargo, a responsabilidade de dispensar a graça de Deus para os efésios, para todas as pessoas. Então, irmãos,
Nós recebemos a graça de Deus, mas hoje nós temos o encargo de dispensar essa graça, de levar a graça de Deus a outros. Essa é a economia de Deus. Nós recebemos as riquezas e nós distribuímos as riquezas. Outro versículo está em Colossenses 1:25. Colossenses 1:25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, irmãos, aqui também dispensação é economia. Nós somos os econômicos, os mordomos, os dispenseiros. Nós temos a responsabilidade, irmãos, nós temos esse ministério de receber Deus e dispensar Deus para as outras pessoas. Transmitir o que nós recebemos para os outros. Essa é a função de um despenseiro. Eu dei o exemplo da dispensa, né? Entra, prepara uma comida e serve para os demais. Isso nós lemos em Lucas. Vamos ver, Lucas 12:42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Está vendo aqui? Fala do mordomo, mordomo fiel e prudente. Mordomo no grego é oikonomos, é o econômo, é o responsável por levar a cabo a economia de Deus, que é o quê? É cuidar dos conservos, cuidar dos irmãos e dar-lhes o sustento a seu tempo. É dispensar o alimento, é alimentar os outros membros da família, alimentar a casa de Deus, cuidar deles. Irmãos, essa é a economia de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Sabe, muitos buscam o Senhor só para ganhar coisas para si. Quero receber, eu quero ganhar vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar bênção de Deus. Mas, claro, por um lado nós recebemos, mas por outro lado, nós precisamos distribuir, precisamos dispensar. O que nós recebemos não é só para nós, é para o corpo de Cristo, é para os outros membros da família de Deus. Nós precisamos distribuir todas as riquezas que nós recebemos, irmãos. Essa é a função de um despenseiro. Bom, irmãos, até aqui eu compartilhei um pouco do significado da palavra oikonomia, oikonomos, onde que eles aparecem na Bíblia, para a gente entender um pouco o conceito dessa palavra, certo? Mas agora que nós sabemos que Deus tem a sua economia, e Deus conta com os seus econômicos, seus dispenseiros, precisamos saber o que de fato é a economia de Deus. Então, a folhinha aqui, o primeiro parágrafo explica um pouco os significados da palavra, o que eu falei até aqui. Eu procurei destrinchar um pouco mais o primeiro parágrafo da lição. Agora, os próximos 3 itens aqui embaixo falam mais do que é essa economia. Tá? Vocês vão ler com mais calma depois. Mas primeiro, nós precisamos saber que Deus tem uma economia para cumprir o seu propósito eterno. Semana passada nós vimos que Deus tem um propósito. A sua vontade, seu propósito é que Ele tenha uma expressão nesse universo. E Ele quer se expressar, se manifestar através do homem, através da igreja, através de um homem coletivo. Deus quer ter uma expressão corporativa em todo o universo. Nós também vimos que essa expressão não vem do nosso próprio esforço, não vem de seguir uma série de regras. Não, essa expressão vem da vida de Deus dentro de nós. Quanto mais a vida de Deus cresce em nós, mais nós expressamos os atributos divinos de Deus, mais nós crescemos em vida, mais nós temos a natureza de Deus, mais as pessoas e o universo podem ver Deus em nós. Então tudo isso é através da sua vida. Agora, para a vida de Deus entrar em nós, para Deus cumprir o seu propósito, Deus precisa da sua economia. A economia de Deus é para
cumprir o propósito de Deus, é para levar a cabo o propósito de Deus. Então, como nós vimos, a economia é a dispensação de algo, é a distribuição de algo. A economia de Deus é a dispensação da sua vida a nós. Então, irmãos, por isso Deus tem a sua economia maravilhosa, para que nós possamos receber a vida de Deus. Eu vou ler agora, tá? De forma rápida, eu não vou explicar muito, não vou ler os versículos, porque vocês vão ler depois, mas eu vou ler os últimos 2 parágrafos aqui da lição, tá bom? Que ele resume muito bem. Resume o que é a economia de Deus. Claro, irmãos, aí lendo os versículos, e tem muitos livros maravilhosos falando da economia de Deus, tivemos muitas conferências, inclusive essa última, falando da economia de Deus, que destrincham melhor, certo? Mas isso aqui é um resumo bem curto sobre a economia, tá? Fala o seguinte, vocês podem acompanhar comigo na folhinha. Deus passou por um processo para dispensar-se ao homem. Ele encarnou-se e tornou-se um homem, levando uma vida humana perfeita e genuína. Após 33 anos e meio, morreu na cruz como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do homem, como a serpente de bronze para destruir a Satanás, e como grão de trigo para liberar a vida de Deus de dentro de sua casca humana. Finalmente, ele ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá vida. Ele passou por tal processo para tornar-se o Espírito, a fim de dispensar-se a seu povo e para preparar seu povo, a fim de receber o seu dispensar. Então, irmãos, Deus é vida. Deus é a vida eterna. E Ele queria se dispensar ao homem. Nós vimos semana passada, Deus queria entrar em nós por meio da árvore da vida, mas o homem caiu, o homem pecou. Então Deus teve outra maneira de nos alcançar. Deus passou por todo esse processo. Ele se encarnou, viveu aqui na terra, teve um viver humano perfeito através de Jesus. Jesus morreu por nós, mas não ficou na morte. Como o Senhor Jesus é vida, a vida vence todas as coisas. Ele venceu a morte, ressuscitou. Depois ele se tornou o Espírito que dá vida. E assim, por meio do Espírito, nós podemos recebê-lo em nosso interior. Quando nós invocamos o Senhor, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos Deus dentro de nós, no nosso espírito. E assim recebemos a vida eterna. E essa vida vai crescendo em nós, irmãos. Deus continua se dispensando a nós hoje. Se dispensando como vida. Essa vida cresce, aumenta em nós. E é isso que vemos no último parágrafo. Que fala, quando alguém crê no Senhor, este se dispensa a seu espírito. O espírito é então regenerado com a vida de Deus. O espírito recebe a vida de Deus. A partir daí, pelo resto de sua vida, ele recebe o dispensar da vida de Deus através do espírito à sua alma. Esse é o evangelho do reino, irmãos. Quanto mais buscamos o Senhor, mais a vida de Deus que está no nosso espírito transborda, passa para a nossa alma, salva a nossa alma. Após a alma estar saturada de Deus, o corpo, por sua vez, será transfigurado e glorificado na segunda vinda do Senhor. Nessa hora, todas as 3 partes, espírito, alma e corpo, estarão cheias da vida de Deus para expressá-lo. É maravilhoso o fato de podermos participar na economia de Deus. Tudo começa quando cremos no Senhor, invocando o seu nome. A partir daí, Deus começa a se dispensar ao nosso espírito, alma e corpo. Irmãos, é assim que Deus vai cumprir o seu propósito. Como que Deus vai ter a sua expressão em nós? É se dispensando a nós, através da sua economia. A economia de Deus olha só, que maravilhoso, irmãos. Na primeira lição nós vimos o Deus triuno. A economia de Deus é o Deus triuno se dispensando para dentro de nós, se dispensando a nós, o homem tripartido. Nós temos espírito, alma e corpo. E a economia de Deus é Deus se dispensando a nós, nos saturando, nos preenchendo com a sua vida, nos salvando por completo.
E por fim, Deus vai alcançar o seu propósito eterno, que é ter a sua expressão em nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Outra descrição, outra definição da economia de Deus é: a economia de Deus é dispensar-se em Cristo ao seu povo escolhido, nós, para ter uma família e uma casa que o expresse, a qual é a igreja, o corpo de Cristo. Irmãos, como nós vimos, economia é administração da casa. Que casa é essa? É a casa de Deus, a igreja. Em uma casa, nós temos uma família. Deus quer ter uma família. Graças ao Senhor, hoje somos filhos de Deus, somos família de Deus. E Deus quer se dispensar a nós, Deus quer alimentar essa família, quer se dispensar mais a família, para que no fim, nós como família, como casa de Deus, como corpo de Cristo, possamos expressar a sua vida e a sua natureza. Irmãos, esse é o que deve governar a nossa vida. Esse deve ser o nosso foco. Estamos agora estudando 1 e 2 Timóteo. E um dos principais versículos de 1 Timóteo é 1 Timóteo 1:4. Vamos ler o 3 e o 4, tá? Nós discutamos muito disso na conferência, mas vale a pena relembrar. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Aqui diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei e permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Economia também pode ser traduzido como serviço. Aqui a palavra serviço de Deus, a palavra no grego é a economia de Deus. Então Paulo está mostrando, está falando para Timóteo, você precisa admoestar os outros irmãos, para que eles não ensinem outra doutrina, para que eles não se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, essas coisas que promovem discussões, ao invés de promover a economia de Deus. Paulo escreveu as epístolas a Timóteo justamente para resgatar, para trazer de volta os irmãos à economia de Deus. Irmãos, o que importa é a economia de Deus, é o cumprimento do seu propósito eterno. Não são as fábulas, as genealogias sem fim, essas outras doutrinas. Os irmãos falaram, tem tantas outras conversas e mensagens e outras coisas que nós vemos aí, falando de tantos assuntos da Bíblia, mas não tem a ver com o propósito de Deus. Irmãos, não vamos perder tempo com essas outras coisas. O que Deus quer de nós é que nós cumpramos a sua economia, que sejamos fiéis a essa comissão, a essa responsabilidade, a essa visão que Deus nos deu. Deus quer que cuidemos da sua casa, edifiquemos a igreja, cuidemos dos seus conservos, dos nossos conservos, alimentemos os irmãos, preguemos o evangelho. Isso é a economia de Deus. Primeiro, irmãos, como que devemos ser fiéis à economia de Deus? Primeiro é permitindo que Deus opere em nós, que Deus se dispense a nós. Será que nós permitimos Deus crescer em nossa vida? Ou será que ainda insistimos em viver nosso próprio sonho, nossas vontades, fazer as nossas coisas? Será que nós damos espaço para Deus crescer em nós? Será que recebemos as riquezas de Deus, a palavra de Deus, a vida de Deus? Será que deixamos a vida de Deus crescer em nós? Se não deixamos, irmãos, não estamos cooperando com a economia de Deus. Agora, se permitimos que Deus se dispense a nós, através da palavra, através do Espírito, se dispense mais a sua vida a nós, permitindo que a vida dele cresça, e que a nossa vida da alma morra, saia, aí sim estamos contribuindo com a economia de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Deus se dispensará a nós. Mas a segunda parte é nós sermos esses dispenseiros fiéis, que dispensam Deus, dispensam a vida de Deus para as outras pessoas, pregando o evangelho, apacentando os irmãos,
falando da palavra, levando vida para todos. Tudo que nós recebemos, irmãos, não é só para nós. Precisamos dispensar a outros. Assim, nós vamos ser esses mordomos fiéis e prudentes, servos fiéis, dispenseiros fiéis, que cumprem a economia de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Essa é a lição de hoje, irmãos. Lição um pouco mais curta, só para a gente... A intenção foi explicar de forma sucinta o que é economia. A gente muitas vezes estranha essa palavra, não entende essa palavra. Espero que essa lição ajudou um pouco mais a gente compreender o significado disso. Mas o mais importante é, de fato, nós cumprirmos e sermos fiéis à economia de Deus. Amém? Agora eu vou dar um tempo para vocês lerem a lição, leiam todos os versículos aqui da folhinha. Amém? Eu espero que vocês tenham anotado os versículos que lemos hoje também. Ruminem essa palavra, desfrutem da lição, porque, irmãos, a economia de Deus precisa ser o centro da nossa vida. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos, e até semana que vem, então. Amém.